Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos ver alguns exercícios referentes ao conteúdo revisional para a prova Anglo. Então vamos lá. Questão 1. Para a separação de misturas gasolina e água e a mistura nitrogênio-oxigênio, os processos mais adequados são respectivamente. Bom, gasolina e água são dois líquidos que não se misturam porque a gasolina é um componente proveniente do petróleo e a água não. Então, eles têm características diferentes, portanto, formam uma mistura heterogênea que pode ser separada por decantação ou decantação apenas. Então, dessa forma, só pode ser letra A. Vamos conferir se nitrogênio e oxigênio podem ser separados por liquefação. Sim, podem, porque gás nitrogênio é um gás, gás oxigênio é um gás. Então, se faz necessário que eles sejam liquefeitos, ou seja, passados para o estado líquido para então ser separados. Próxima questão. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, que é chamado LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características que interagem formando agregados com o petróleo, ou aglomerados. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Esse texto foi retirado de Novo Método para a Remoção de Petróleo, usando óleo de mamona e castanha de caju. Foi disponibilizado pela FAPERJ em 2012. Bom, essa técnica descrita considera processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente aglomerados, agregados, tá? Que vão ficar juntos para serem posteriormente separados, podem ser por flocos, né? Então, floculação. E nanopartículas magnéticas por algo magnético, separação magnética. Então, só pode ser a letra C. Questão 3. A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-açúcar. A charge abaixo poderia transmitir a ideia de que se trata de uma substância pura. Olha aí o rapaz que está bebendo, falando, meu negócio é a purinha. Esse quadrinho foi retirado de Química Geral e Inorgânica de São Paulo, 1999. Na realidade, a aguardente não é uma substância pura, mas sim uma mistura homogênea. Isso pode ser comprovado pelo seguinte processo físico de separação, que é se ela é separada da cana-de-açúcar, então é um processo complexo que requer uma série de separação de outras substâncias, né? Então, nós temos a destilação. Nesse caso, é uma destilação fracionada, se nós formos especificar o tipo de destilação. Questão 4. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água. Esse método de tratamento de água é muito usado também para a limpeza de piscinas, às quais as impurezas presentes no meio se aderem, ou seja, elas se... Como é que eu posso dizer? Elas grudam, tá? O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é Bom,
Se essa substância chamada sulfato de alumínio, ela forma partículas em suspensão na água, onde as impurezas se grudam ou se aderem, está descrevendo o processo de flotação, que é quando você insere uma substância para que outras substâncias de interesse se juntem naquela substância. Ela tem a capacidade de atrair as impurezas, as coisas que não deveriam estar ali na água, tá? Então, letra A. Questão 5. Essa questão é um pouquinho mais complicada porque requer uma série de conhecimentos de sistemas e separações de misturas. Um sistema heterogêneo S, então temos mais do que uma fase. É constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação, operação 1, e foi separado em sólido branco e líquido colorido Y. Posteriormente, passou por uma operação 2 e foi separado em líquido colorido sólido colorido Z e líquido incolor W. Ao se destilar o líquido W, sob pressão constante de 1 atmosfera, que é uma unidade de pressão, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100 graus Celsius. Bom, faixa de temperatura, variação de temperatura, como nós já vimos naqueles gráficos de separação de misturas, caracteriza uma mistura. Identifique qual das seguintes afirmativas é a correta. A operação 1 é uma destilação simples. Vamos analisar. A destilação simples é utilizada para separar misturas homogêneas entre sólido e líquido. Só que a operação 1 ela vai separar os componentes de um sistema heterogêneo. Então, a letra A não está certa. A operação 2 é uma decantação. Vamos lá. Líquido colorido Y. Então, temos uma mistura homogênea. A decantação é utilizada para misturas heterogêneas. Então, a letra B também está errada. Líquido colorido Y é uma substância pura. Acabamos de ver que não, porque ele pode ser separado em outros 2 componentes. Líquido incolor W é uma substância pura? Podemos ter certeza de que este líquido incolor é uma substância pura? Não podemos afirmar com total certeza. Letra E é a que nos resta. Vamos conferir. O sistema heterogêneo S tem, no mínimo, 4 componentes. Vamos lá, pelo menos 4. 1 seria o W, 2 seria o Z, 3 seria o X e o que mais? Então, temos o líquido incolor W, que pode ter mais do que um componente. O sólido colorido Z, que pode ser outro componente. O sólido branco X, que pode ser outro componente. Então, podemos ter, sim, 4 componentes. Resposta, letra E. Questão 6. Qual o processo de separação de misturas que é realizado para retirar a poeira com aspirador de pó? Temos aquele filtro dentro do aspirador, então a pista já foi dada. Filtro, então ocorre uma filtração. Questão 7. O sal grosso obtido nas salinas contém impurezas insolúveis em água. Para se obter o sal livre dessas impurezas, os procedimentos corretos são... Bom, vamos analisar. Sal grosso.
impurezas insolúveis na água. Então, ele não pode ser dissolvido para que essas impurezas saiam. Ele pode ser dissolvido e depois filtrado ou decantado. Então, uma opção viável e bem simples. Dissolução na água. O sal grosso, ele se dissolve na água, então ocorre uma dissolução em água. Como as impurezas não são solúveis na água, podemos fazer uma filtração simples e separar essas impurezas. Como nosso objetivo é obter o sal grosso, evaporamos a água e depois fica somente o sal. Então, isso corresponde à letra C. Questão 8. Considere amostras de 1. Petróleo. 2. Água potável. 3. Ar liquefeito, ou seja, ar no estado líquido. E 4. Latão. A destilação fracionada é o processo apropriado para separar os componentes de... Sabemos que petróleo é uma delas. É o conteúdo do capítulo 6 inteiro. Então, já podemos eliminar letra C, letra D e letra E. Ficamos apenas com A e B. Ar liquefeito ou água potável. O ar liquefeito, né, gente? Porque nós podemos, ele está no estado líquido, então nós podemos evaporá-lo e separar cada gás em uma fração diferenciada. Então, letra B. Questão 9. Uma mistura, após ser agitada, foi colocada em um funil de decantação, conforme o esquema ao lado. Esse desenho que vocês estão observando. Se uma das substâncias for a água, a outra pode ser alguma substância que não se mistura na água. Então, não pode ser etanol, não pode ser vinagre. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. E o ácido clorídrico é um ácido utilizado para limpeza doméstica, tá? A palavra solução já remete a uma mistura entre um sólido e um líquido, que em geral é a água. Então, pra gente só sobra o petróleo, letra B. Qual é o processo inadequado para separar uma mistura heterogênea sólido-líquido? Filtração, sim, heterogênea. Decantação, sim, heterogênea. Centrifugação, sim, heterogênea. Destilação é um processo para separar misturas homogêneas, então só pode ser letra D. Questão 11. O processo de destilação de bebidas surgiu no Oriente e foi levado para a Europa na Idade Média. Esse processo proporcionava teores alcoólicos mais altos do que os obtidos por meio da fermentação, o que fez com que os destilados passassem a ser considerados também remédios para todo tipo de doença. Esse texto foi tirado de um site da USP, acessado em 2007. As afirmações sobre o processo de destilação. É baseado na diferença de temperatura de ebulição dos componentes de uma mistura. Sim, está correto. Então, já podemos eliminar a letra C. 2. Nele ocorrem duas mudanças de estado: vaporização e condensação. Essa está errada, porque as mudanças de estado na condensação são... Não, tá certo, está correto. Primeiro ele evapora e depois condensa. É verdade, está correto. Então, pode ser a letra A, ou a letra D, ou a letra E. 3. Nele é vaporizado inicialmente o componente da mistura que tem maior temperatura de ebulição. Não. Nele, inicialmente, o componente que tem menor temperatura de ebulição é o que evapora primeiro.
porque nós iremos chegar primeiro numa temperatura de ebulição mais baixa para depois seguir para uma temperatura de ebulição mais alta. Então, não pode ser a letra A e nem pode ser a letra D, nem a E. Só pode ser... Não, gente. Espera aí. 1, 2 e 3. 1 e 2 estão certos. Então só pode ser a letra A, né, gente? 1 e 2 apenas. Questão 12. Seja dada a seguinte tabela. Existem 4 substâncias. Uma chama-se pentano, outra fenol, outra clorofórmio e a outra o cloro. Temos suas temperaturas de fusão e de ebulição e vamos analisar esses dados para responder à questão. De cima para baixo, há 25 graus Celsius e 1 atmosfera, que é a pressão a nível do mar. Os estados físicos dos compostos são respectivamente. Vamos lá. No pentano, a 25 graus Celsius, ele já passou pelo ponto de fusão, então ele está líquido. E ainda não chegou na ebulição, então permanece líquido. Dessa forma, podemos eliminar B e D. Temos A, C e E. Fenol. O fenol, a temperatura de fusão é em 43 graus Celsius. A 25 graus Celsius, ele ainda está sólido. Então, mantemos com a letra A e eliminamos agora C e E. Apenas com 2 itens, nós chegamos na resposta letra A. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Semana que vem entraremos online para tirar dúvidas sobre a prova ângulo e também sobre outros conteúdos da matéria que vocês tenham ficado com alguma dúvida, exercícios da plataforma, exercícios da apostila, do maestro, tá bom? Então ficamos por aqui e até a próxima.